Boa tarde, doutora Cíntia Durães. É um prazer imenso tê-la aqui conosco no nosso Orioncast. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável, onde nós vamos falar um pouquinho sobre preenchimento labial. Afinal, você é especialista nesse procedimento. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Fabiano, tudo bem? O prazer é todo meu estar aqui. Estou muito feliz pelo convite, tenho certeza que vai ser uma tarde agradável. Não tenho dúvida disso. Doutora Cíntia, vamos começar já perguntando um pouquinho como que foi a sua história, sua trajetória, por que você é dentista, qual foi o caminho que você trilhou. É muito importante nós colocarmos isso para que todo mundo saiba, né? Você não é um ponto sozinho no mundo, com certeza teve uma trajetória. E conta um pouco para nós a sua história. Bom, eu desde os 8 anos de idade já sabia que ia ser dentista, né? Minha mãe brinca que com 2 eu já sabia que ia ser dentista, que eu saí correndo dentro de casa com uma leiteirinha, caí e tirei um dente de leite dentro da leiteira. Então ela brinca que com 2 anos eu já sabia que ia ser dentista, estava fazendo extração. Mas minha mãe fazia curso de prótese e eu já ficava encantada com aquela questão de escultura e ficava observando. E eu já dizia que ia ser dentista desde essa época. E meu irmão fez medicina e todo mundo tentou me levar para esse outro lado e eu sempre disse que queria ser dentista. Então, sua família já vem com uma ligação nessa questão da odontologia mesmo, na questão de prótese. Minha mãe acabou nunca exercendo a profissão, mas tinha esse dom, vamos dizer assim, né? E eu sempre tive muita habilidade manual e gostava muito dessa questão. E acho que era encantada já, acho que até um dom natural. Eu acho que eu tenho realmente esse dom. Eu acredito que quando a pessoa ela se dispõe a fazer algo, o propósito a encontra. Então, quanto mais cedo a gente entende qual é o propósito nosso e quanto mais cedo a gente se apaixona por esse propósito, aquilo que as pessoas falam de dom, né, ele nos encontra. A odontologia sempre foi uma paixão. Sempre foi mesmo uma paixão. Desde que eu entrei na faculdade, foi onde eu realmente me encontrei. Porque desde no colégio, assim, eu tinha certa dificuldade. Foi aquela coisa meio atravancada, sabe? Mas quando eu cheguei na faculdade, eu falei, não, é aqui. É que são outras matérias, né? Nós somos exatamente. Obrigados a estudar aquilo que a gente não é bom, em vez de a gente potencializar aquilo que... Mas faz parte, né? Faz parte do né? processo. Faz parte, com certeza. Mas na faculdade foi onde eu falei, nossa, era tudo que eu queria, era aqui que eu queria chegar. E eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia, né? Acho que até pelo meu irmão, né, de ser da área de saúde e tal, dessa influência da família, e eu falei, não, vou fazer cirurgia. Daí, quando eu estava lá na parte da dentística, que era aquela coisa bem manual, bem artesanal, eu falei, não, é isso que eu quero. E comecei a me destacar já ali, né, nos primeiros anos da faculdade, comecei a me destacar na coisa artesanal, na escultura, no refino, nos detalhes. E gosto muito, sou muito detalhista, sou muito perfeccionista. E tudo isso tem muito a ver com a estética, né? A estética tanto facial quanto da dentística, que é onde eu comecei a minha odontologia, depende extremamente de detalhes. E eu sou muito, muito, muito perfeccionista. Mas isso é um diferencial, porque... o dente, o sorriso, ele é o cartão postal, o cartão de visita das pessoas. Então, quando a pessoa ela tem um sorriso assim não tão bonito, esteticamente falando, ela busca exatamente alguém que vá devolver para ela a autoestima, porque não é só a parte do dente em si, mas tá ligado à autoestima, tá ligado a um monte de processo que a pessoa vem passando. E encontrar uma profissional que tem um grau de exigência maior, vai trazer um sorriso melhor. E é o que as pessoas querem, né? Então, ser perfeccionista nesse caso é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. É uma grande vantagem. E quanto tempo faz que você começou na odontologia? Eu me formei há 19 anos e
eu não, a princípio, eu não estava direto na dentística, né? Eu comecei fazendo o canal, porque eu saí da faculdade e era o que precisava no momento. Eu saí, fui fazer uma entrevista num consultório e precisava de alguém que fizesse canal. Você faz, Cíntia? Faço, adoro. Não era o que você Não queria. era o que eu queria, mas eu precisava, né? Precisava começar a trabalhar, então a gente tem que começar de algum lugar. Daí fui estudar, fui buscar conhecimento, fiz a minha primeira especialização nisso. Daí chegou um momento que eu falei, não é isso que eu quero para o resto da minha vida, vou fazer o que eu gosto, né? Daí fui fazer a minha segunda especialização em dentística e me encontrei. Trabalhei por muitos anos na parte de dentística, em facetas, lentes de contato, clareamento, restaurações imperceptíveis. Ainda faço, né? Ainda faço. Mas chegou um momento em que a harmonização entrou na odontologia, né? Eu comento até que começou com uma busca pessoal minha. Eu fui fazer toxina botulínica a primeira vez. Você foi ser paciente. Eu fui ser paciente, porque eu tive a sorriso gengival. Sabe o que é sorriso gengival? Me explica. É quando a gente sorri e parte da gengiva, né, aparece. Tem um sorriso muito alto, muito largo, e aquela parte vermelha da gengiva aparece. Isso me incomodou durante toda a adolescência, né? Eu era aquela adolescente inibida, que dava aquele sorrisinho amarelo, colocava a mão dentro na frente do rosto, sempre tentando se esconder. E daí eu nunca tive ideia de que a toxina botulínica podia resolver isso. No momento em que eu descobri isso, eu falei, nossa, eu vou fazer esse procedimento, né? Isso vai resolver a minha vida. Fiz a primeira vez e caiu demais meu sorriso. Fiquei assim. Fiquei que nem o Coringa. Caiu totalmente meu sorriso. Daí eu falei, bom, vai ajudar, mas não foi feito da forma correta. Aí você já teve a percepção de que aquele procedimento funcionava, mas não foi feito talvez com uma técnica correta, é isso? Falei, vamos estudar, né? Como eu sou muito fuçada, muito curiosa, eu falei, vamos estudar e descobrir como é que esse negócio funciona. E fiz a primeira vez e fui fazer o meu primeiro curso de toxina botulínica. Daí eu fiz em mim mesma. Esse já foi um curso de imersão ou foi um curso de especialização? Não, foi um curso de imersão. De imersão. Daí fiz em mim e falei, nossa, esse negócio dá certo, né? O que isso mudou em mim, o que isso melhorou a minha autoestima, a minha autoconfiança, fez com que eu me apaixonasse pela harmonização. E isso teve um link com a dentística, que era o que eu já fazia. Então, não tinha como fugir da harmonização, entende? A dentística já estava ali, já fazia parte da minha vida, e a harmonização veio para agregar. E como eu já sou uma pessoa muito detalhista, que repara em detalhes, que precisa daquele refino do acabamento, a harmonização veio como um plus mesmo. Porque muitas vezes, eu acredito, você fazia a parte do dente, das facetas, mas ainda ficava faltando. Principalmente porque Exatamente. Eu falo assim, tudo que nós passamos na nossa vida, tudo aquilo que nos traz dor, provavelmente, quando nós encontrarmos a cura para aquilo, nós vamos propagar essa cura para todo mundo. Então, todas as vezes que alguém estava na sua cadeira, você falava, nossos dentes ficaram perfeitos. Mas e aí você foi tentar buscar algo pro mas, até que você tirou esse mas. Você sabe que hoje eu vejo, acho que a gente até conversou sobre isso, né? Que a busca por esses tratamentos estéticos tem muito mais a ver hoje com essa busca emocional das pessoas. Totalmente emocional. As pessoas estão carentes de cuidado, estão carentes de atenção, de ser olhadas como ser humano. Se você pegar uma pessoa que tem condições financeiras de fazer procedimentos e ela não entende que ela precisa, você pode morrer de falar para ela, ela não vai fazer. Mas você pega pessoas que você olha e fala, essa pessoa é linda? Ela pode não ter condições. Ela vai vender o que tem e o que não tem porque aquilo incomoda. E não vai então, estar contente o emocional, ele tem muito a ver. Ele faz muito sentido. Porque, tudo bem, vamos pensar o caso, igual você disse, né? Citando você como exemplo. Você tinha dificuldade, falava, puxa, já não sorria direito, já não fazia, já atrapalhava um pouco a sua vida. A sua vida social. Então, quando você tem algo nisso, você fala, eu vou buscar algo, eu vou fazer algo para
para mudar isso em mim, porque eu quero ganhar o mundo. E às vezes a gente acha que o sorriso não vai ser. É uma limitação, uma crença limitante nossa, sim. mas também ela é resolvida quando você faz o procedimento e fica feliz com ele. No caso, você está sendo um agente transformador de sorrisos por muito tempo ter dificuldade em sorrir por causa de uma questão assim. Até na dentística, né? Que foi por onde eu comecei. Às vezes o paciente tinha diastema, aqueles espacinhos entre um dente e outro. A pessoa às vezes não tem noção de que é possível resolver isso de uma maneira simples. E quando fecha aquele espacinho, fala, nossa, eu tinha um sorriso infantilizado e eu fechei esse espaço e eu tô com um sorriso mais empoderado. Eu era uma advogada que não tinha clientela ou que não passava a confiança. Já aconteceu isso comigo. Uma paciente que era advogada e que tinha um sorriso infantil e que não conseguia passar confiança para os clientes dela. E que quando a gente fez a harmonização do sorriso, mudou a vida dela. Mudou a forma como as pessoas a mente viam. dela mudou também, com certeza. Ela falou, agora eu tô podendo, agora eu tô poderosa. Sempre foi poderosa. Isso. Sempre foi a pessoa, mas a pessoa ela precisa de algo para poder mudar isso. E o lábio faz isso, sabia? O lábio faz isso. Eu falo que não é só fazer um bocão, gente, é sobre empoderamento. É sobre empoderamento. Às vezes a mulher ama passar um batom vermelho, mas fica aquela boquinha mirradinha, aquele risquinho. Então, assim, não é só... Ai, todo mundo tá ficando com o bocão igual. A gente tem que ter bom senso. Parcimônia, cuidado. E hoje dá pra gente ter tudo com muita naturalidade. É isso que eu vejo a chave nesses dias, né? Existe aí uma busca para todo mundo ser parecido, mas nós precisamos entender nossas características. E o profissional que está capacitado para fazer esses procedimentos, ele tem que ter consciência em olhar para o paciente e em desenvolver algo exclusivo para o paciente. Eu vejo que essa é a maior diferenciação dos profissionais hoje. E talvez não, com certeza, é a maior exigência de mercado. Porque ninguém quer ficar com a boca igual do outro. Eu quero ter a minha boca poderosa, eu quero ter o meu olhar poderoso, eu quero ter, enfim, aquilo que eu quiser, mas eu quero ter o meu. Para ter igual dos outros, aí a gente vai virar a Barbie e o Ken. Aí gente quer um tratamento com personalidade, né? Eu acho que é esse o diferencial do meu tratamento. É você olhar a pessoa e tentar passar para o exterior aquilo que a pessoa tem dentro dela. Então, eu acho, antes de eu fechar um tratamento com uma pessoa, com um paciente, eu converso muito, eu tento entender qual é a angústia dela. Eu entendo muito que esse é o meu diferencial, sabe? Criar um vínculo emocional com o paciente, tentar captar qual é a angústia daquele paciente, o porquê que ele foi buscar aquele procedimento. O que levou ele ao meu consultório? E por que eu? Né? Eu acho que as pessoas vêm até mim, até o meu consultório, por eu ter essa visão mais sensível, sabe? Por eu ter esse olhar mais humano. E falta tanto isso. E isso é o que eu tento ensinar, é o que eu tento passar. Um tratamento mais sensível, acho. Uma sensibilidade mais... É acolhedor do paciente. O paciente ele está ali porque ele tem uma dor. E eu falo que a dor emocional, ela se você quebrar o dedo, você não fica 3, 4 anos com o dedo quebrado. Toda vez que você for pegar alguma coisa, vai doer. Quando você tem algo emocional, todas as vezes que tocar naquele ponto, vai doer. Só que as pessoas, elas ficam ali postergando. Como ninguém está vendo, eu continuo levando, pondo um sorriso amarelo na cara e continuo levando. Mas chega um momento que ele incomoda de tal maneira que ela precisa olhar. Pedir um socorro. E aí, muitas vezes, ela não vai para um terapeuta, porque às vezes, terapeuta é coisa de doido, ainda bem que está mudando isso, as pessoas estão entendendo a importância da terapia, a importância de se autoconhecer, de se entender, de saber que você é único, que está tudo bem o seu jeito de ser. Mas eu vejo nas questões estéticas, nas questões, agora, né, muito forte com a harmonização, está sendo a grande busca
de uma cura, né, vamos dizer assim, emocional. Um problema, um trauma emocional que acompanha a pessoa por 5, 10, 15, sei lá, 30, a vida toda, ser resolvido através de um procedimento estético. E você vê que as pessoas, há alguns anos atrás, né, quando começou esse boom da harmonização, elas estavam se transformando em outras pessoas, né? Era tanto preenchedor, era tanta quantidade de preenchedor sendo injetada no rosto, porque elas não estavam satisfeitas com elas. Ah, então eu vou ficar com a cara da fulana. Angelina Jolie. Exatamente, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero a mandíbula da outra atriz. Então, assim, era uma insatisfação pessoal que fazia a pessoa se transformar em outra. E graças a Deus isso está caindo por terra. O auge da harmonização agora estão sendo os bioestimuladores, né? Que daqui a pouco as meninas estão aí falando sobre isso, que traz rejuvenescimento com naturalidade, e os preenchedores tem sim sua função de reestruturação de face, de manter o que a gente vem perdendo, preenchimento, reestruturação óssea, que vai tendo perda com o tempo, preenchimento labial, que é super importante para a gente manter rejuvenescimento, manter reestruturação, mas mantém a sua característica, não te transforma em outra pessoa. Com a terapia. A terapia não vai mudar sua personalidade, ela vai flexibilizar você naquilo que você está sofrendo, né? Então, é importantíssimo a gente entender isso. Então, assim, são quase 20 anos formada e depois você percorreu essa questão da dentística, mas em harmonização, quanto tempo faz? 7 anos, mais ou menos, já. Desde o primeiro curso até agora, 7 anos. Já fiz inúmeros cursos, né? Teve esse período aí em que o dentista não podia fazer toxina, nem preenchedor, ficou essa briga aí entre medicina e odontologia. Que agora está resolvido, né? Agora está resolvido, graças a Deus. Caminho sem volta. A odontologia, a harmonização hoje já é definido como uma especialidade odontológica, né? Provada aí que os dentistas têm altíssima capacidade para exercer essa especialidade e acho que a gente tem mesmo, porque já trabalhávamos em face antes de todo mundo. Sempre que tinha um problema era Exatamente, eu falo, se sofreu um acidente e for parar no hospital, quem vai operar quem vai te atender? Quem é o Mas você sabe que maxilo? eu falo que o senso comum, ele não divulga isso. E eu não sabia, até um tempo atrás, que o bucomaxilo era um dentista. Então. Eu não sabia. Eu falo assim, eu sou fuçado com as coisas. Então, existe ainda... a informação ainda é algo muito carente. As pessoas ainda não têm consciência. Fala em dentista, vai arrancar o dente. Né? Mexe só com o dente. Fazer uma restauraçãozinha, uma limpezinha. Eu pude ver, né, agora, nos últimos tempos que eu tenho trabalhado nessa área odontológica, o quanto é amplo e o quanto é difícil você ser um dentista hoje, você trabalhar com essa área e tudo mais. Eu acho super importante as profissões se ajudarem, né? É óbvio que nenhuma profissão vai roubar a área da outra, né? A gente precisa dos dermatologistas, a gente precisa dos cirurgiões plásticos. Eu gosto muito de reestruturar lábio leporino, né? Pacientes que nasceram com lábio leporino e a gente consegue refazer a estrutura, né? Reconstruir o lábio. Isso é incrível, muda a vida da pessoa. Muda a forma como a pessoa se vê, muda a autoconfiança. É um dos casos que eu mais gosto de fazer, inclusive. E alguns casos são limitantes, alguns casos a gente precisa trabalhar junto com o cirurgião plástico. Então, assim, por que não unir as duas profissões? Por que não trabalhar bem junto? Até porque o dentista, ele não vai terminar e já vai ser harmonizador. Ele também tem que percorrer um caminho longo, um processo longo de capacitação, para entender os processos e aí ter segurança e ser um diferencial. Sim. Eu sempre digo que qualquer profissional, qualquer área, quando a pessoa se busca, quando ela se dedica, ela busca ferramentas, ela vai ser um profissional diferenciado. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem pegar carona, eu já posso fazer. Não é assim. Todo mundo tem que percorrer um caminho. E só vai ter o espaço a pessoa que buscar o espaço.
Você está E falando, é um caminho árduo. são 7 anos você aí desenvolvendo, para hoje você ter o seu espaço. E você foi além já, você não parou na harmonização, você, além da harmonização, hoje você é especialista em lábio, não é isso? Isso. E aí nós vamos estar... Continuo buscando, sempre, Sim, sempre. e nós vamos ter aí o próximo ano um treinamento em harmonização específico para preenchimento Para labial. preenchimento labial. Fala para mim um pouquinho sobre esse treinamento. Então, o nosso objetivo é criar um tratamento personalizado, conseguindo externar no lábio o que a pessoa tem dentro de si, né? E fazer com que a gente tenha um lábio mais... Como é que eu vou te dizer? Me fugiu a palavra aqui agora. Harmonioso. Mais harmonioso com o rosto e com a personalidade da pessoa. Então, que não seja aquela coisa muito padronizada. Todo mundo tá ficando com a boca igual. Ou a gente tem aquela boca de pato, né? Com uma projeção para frente, ou fica uma linguiça toscana, aquele lábio exagerado. Então, hoje a gente tem técnicas muito mais refinadas, que a gente consegue trabalhar eversão de lábio, desenhar arco do cupido, reconstruir e deixar um desenho mais delicado. Então, a ideia sua é pegar as técnicas que você Desenvolvi. aprendeu, né, durante Isso. esses 7 anos, mais a sua expertise de clínica E de e sensibilidade. passar isso para um treinamento. Ensinar aos novos harmonizadores, principalmente labiais, a forma de olhar, a sua forma de olhar, o seu método de olhar, o que você leva em consideração, porque vai além. Você não está olhando só a parte facial, você está olhando a parte emocional também. Sim. Olhar para o Entender que paciente. cada boca é única. Assim, se você tem um lábio que já tem contorno, por exemplo, você não vai colocar contorno de novo naquela boca. Então, eu até já falo com alguns pacientes, alguns dentistas que eu já faço algumas mentorias. Você vai passar o dedo no lábio do paciente, ele já tem contorno, você vai colocar mais contorno, você vai criar uma projeção e vai acabar fazendo aquele bico de pato tão temido, né? As pessoas têm muito medo de colocar preenchimento labial hoje, porque falam, vou ficar com a boca assim, né? E geralmente fica, né? Exatamente. Geralmente fica mesmo. Daí ainda tem uma questão muito pertinente, assim, entre as pessoas que já fazem, né? Eu uso agulha, eu uso cânula, faço assim, eu faço assado. Então, tudo isso a gente vai discutir no curso, né? Muitos dos casos, a gente usa as duas coisas, tanto agulha quanto cânula. O importante é você dominar várias técnicas e saber qual você vai para você aplicar poder aplicar de quando. forma correta. Porque se você tem uma técnica, Esse é o diferencial. você tem uma técnica, se fugir daquilo que você sabe, Não você pode. já vai fazer uma boca errada. Exatamente. E eu vejo assim, a gente, né, vamos pegar um exemplo claro, né, da Gretchen, que fez lá a harmonização, acho que foi uma das primeiras. Desarmonização. Ela ficou, né, agora deu uma arrumada, né, ficou melhor. Mas há esse risco. Mas esse risco existe por quê? Porque falta capacitação. E é aí que entra, né, um dos objetivos da Orion é criar um instituto para capacitar os dentistas em todas as suas áreas. Para que o dentista, se ele quiser ir para a área dentística, quiser para a área de implantodontia, quiser para a área de harmonização, enfim, para a área que ele quiser, nós vamos oferecer cursos para que eles possam se capacitar, sempre seguindo alguns princípios. O princípio de olhar para o cliente como um único, como um ser humano, mostrar toda a parte teórica do que tem de mais novo, de mais importante no cenário atual, fazer a prática em hands-on para que ele desenvolva a técnica. É extremamente importante você pegar habilidade manual antes de pegar um paciente. E além, e também nos pacientes modelos, para que daí tudo aquilo que ele aprendeu, ele possa realmente praticar supervisionado. Então, a ideia nossa sempre trazer para o cliente, trazer para o nosso dentista, o nosso aluno, essa capacitação, essa expertise, para que ele saia do nosso treinamento confiante de que ele vai poder
Fazer uma implantodontia, um procedimento, fazer uma harmonização com confiança. E o que eu quero, Fabiano, é conseguir nesse curso pegar na mão de cada um, sabe? Porque às vezes a gente faz um monte de curso. Eu fiz já um monte de curso. A gente chega lá, recebe um monte de teoria, todos os tipos de técnica, todos os tipos de intercorrências que podem acontecer, como você resolve a intercorrência. Você sai de lá e fala, nossa, eu sei tudo. Daí a hora que você está com o seu paciente na sua frente, você fala, e agora? Na teoria, lado, na prática a teoria é outra, né? Que lado que eu coloco essa agulha, meu Deus do céu? Qual é o ângulo? Qual é a profundidade? Por onde eu começo? Então, é pegar na mão, é fazer junto. Então, eu até acho que a gente tem que começar com uma turma pequena, né? Como a gente já tinha conversado. Por quê? Porque tem que ser um por um. Trazer qualidade, não quantidade. Exatamente. Esse é o pensamento da hora, né? Trazer qualidade no nosso treinamento. Porque a gente precisa fazer um por um para você sair de lá seguro do que você está fazendo. Para você realmente saber fazer sozinho. E fazer com segurança. Com todas as etapas concluídas e que você vai sair de lá, o seu paciente vai sair de lá satisfeito com o que você está entregando. E que você não vai ter nenhuma intercorrência, e se você tiver uma intercorrência, você vai saber resolver, você vai controlar todo esse caminho, você tem que estar seguro do que você está fazendo. E eu acho que as pessoas têm dificuldades, diferença de níveis de aprendizado. E eu aprendi ao longo da vida a ver a forma como as pessoas aprendem diferente, né? Todo mundo tem um nível de consciência, isso é fato. A pessoa que já trabalha na harmonização, ela tem uma visão. A pessoa que nunca trabalhou com isso, ela vai ter uma outra visão. Porém, quando você vem para um treinamento onde o professor ele tem essa preocupação de olhar para o aluno, para que ele aprenda, então ele tem a segurança de que ele vai vir e vai ter uma capacitação. Vai sair plenamente? Depende muito dele também. Da entrega dele, mas, né? O fato é que ele vai ter uma capacitação que vai permitir ele progredir na vida dele. E eu vejo que é isso que é importante. Porque, na verdade, as pessoas podem pensar assim, mas ela não tem medo de criar concorrentes? Será que vai ter mercado? Vai ter mercado para todo mundo. Eu não tenho braço para atender tanta boca, eu digo, nós estamos ainda no início da harmonização. Sim. Eu vejo as tecnologias, as técnicas avançadas. Antigamente, só quem não era rico, era muito rico, fazia procedimentos cirúrgicos. E conhecimento é uma coisa que tem que ser dividida. Exato. Não ocupa espaço, agrega muito na vida das pessoas. E tem pessoas que não vão fazer o procedimento com você, porque vão fazer com o outro, porque confiam no outro, que passou de várias gerações, a família, e tá tudo bem. E tá tudo bem, todo mundo tem seu espaço. As pessoas têm afinidades todo diferentes. mundo tem o seu espaço. O que é importante é você saber que você precisa de mais ferramentas. Todo mundo precisa de mais ferramentas. A hora que você acabou de fazer lá toda uma parte, um sorriso lindo, você vê que está faltando uma coisa aqui, outra ali, você começa a enxergar isso. Às vezes o seu paciente queixa-se disso, fala, eu gostei. Mas você olha pra cara dele, não é aquele gostei, é aquele gostei mais ou menos. Por quê? Porque o que ele quer não é só assim, o dente. Tá bom. Não, tá bom não tá bom. Quando o paciente fala tá bom, é porque ele não tá feliz. Ele não gostou. Mas ele não gostou porque o seu trabalho não foi bom. Naquilo que você se propôs ficou excelente. Tocou, Só né? que o que ele quer é outra coisa. Ele nem sabe ainda que ele tem que mexer no lábio, tem que mexer numa maçã do rosto ou qualquer coisa do tipo. Mas quando você tem as informações, quando você tem os conhecimentos, você fala, não, eu não preciso parar na metade. Eu posso ir até o final, eu posso ir além. E proporcionar para esse paciente uma experiência muito maior. Experiência do cliente, né? Entregar além. Isso. Entregar além. E eu falo que o foco no cliente sempre foi o diferencial dos bons profissionais. Sempre foi. Olhe para o cliente, analise o cliente e ofereça para ele aquilo que ele precisa. Aquilo que ele nem sabe que ele precisa. Ele precisa, ele não sabe. A gente pega hoje. A principal empresa que mais investe em publicidade e propaganda é a Coca-Cola. E é a que mais vende. Então, ela está sempre criando necessidades dos seus
clientes para que ela continue sendo número um. Da mesma forma, nossos clientes, as pessoas que procuram um dentista, elas têm muitas necessidades. E por que ela não pode, já que ela já confia em você, ter as suas necessidades preenchidas? Basta você ser um profissional diferenciado. Basta você ser um profissional acolher mais capacitado. Pegar esse paciente, olhar para ele e falar, olha, você tem isso, você já olhou... Porque é aquele negócio, a gente tem hora que nós somos muito narcisos, né? Nunca olhou no espelho. A hora que olha no espelho, fala, meu Deus, sou mais torto do que eu achava. Mas, enquanto não incomoda, tá tudo ok. Mas, às vezes, a pessoa está incomodada e ela não consegue enxergar o que é. E só uma pessoa especialista que olha e fala, olha, você está com problema no sorriso, não é o seu dente, é o seu lábio, é a sua gengiva, ou e seja sabe o que que for. eu acho que, muitas vezes, chega no meu consultório também, a pessoa se queixando demais dela. E cabe também, às vezes, o profissional falar, meu, você é linda. Não tem tanto defeito assim quanto você está vendo. É legal a gente reestruturar o lábio, é legal você levantar a autoestima daquela pessoa, mas às vezes é um toquezinho que vai te levantar a autoestima, que vai te dar autoconfiança, mas vai só fazer você enxergar o quanto você é bonita. Sabe? Usar de empatia, né? Exatamente. Olhar a dor da pessoa e falar, tem não, ela tá tantas sentindo pessoas isso. que chegam... um caso que aconteceu comigo de uma mulher recém-divorciada, 35 anos. Típico, né? Isso é típico, né? 35 anos, recém-divorciada, chegou deprimida, pra baixo, veio me procurar por causa de olheira. Ai, doutora, tô cansada, com olheira, cara batida, quero fazer botox. Falei, oi? Era uma paciente de lábio leporino, inclusive. E daí eu falei, tá, vamos tratar, vamos começar por onde? O que você usa para pele? Vamos usar um sabonete específico, vamos usar um protetor solar, vamos cuidar de você. Daí eu comecei, eu sou meio, eu acolho mesmo. Falei, vamos prender o cabelo, vamos ver seu rosto. Ela estava bem bagunçada, né? Falei, vamos ver seu rosto. Eu comecei a elogiar o que ela tinha de bonito, né? Olha esse olhar, né? Se a gente fizer a toxina, levantar esse olhar, você vai ficar com um olhar mais iluminado. Mas se a gente reestruturar o seu lábio, vai te dar uma outra força, né? Um empoderamento. Vamos começar por aí. Em vez de começar pela olheira, que você acha que é o que está te incomodando, vamos fazer o lábio primeiro. Fabiano, a hora que terminou... Tem no meu Instagram, inclusive, o caso dela. Essa moça só chorava. Porque ela nem imaginava que era possível. Ela tinha convivido com isso a vida inteira. Na verdade, ela tinha até desistido já de alterar algo, porque ela já tinha falado, assim não tem jeito, só assim, acabou. Sabe? Mas ninguém tinha olhado para ela com carinho de falar, nossa, você é linda. Essa capacidade de olhar para outra pessoa, porque muitas vezes, talvez, não sei, né, questão de financeiro, mas talvez você mexesse na olheira dela, seria até mais vantajoso financeiramente para você. Sim, eu precisaria de muito mais reestruturação, e eu de falo mais que material. aí que tá o diferencial. Mas eu precisava dar um up, sabe? Eu precisava dar um start na autoestima dela. Qual é o legado que nós vamos deixar na Terra? Será que é o legado de pessoas que ficaram apenas enfiando agulha nos outros e colocando toxina para lá e para cá? Porque ia usar, ia gastar e não ia resolver. Porque o que ela precisava é que alguém olhasse para ela, olhasse a ela além daquilo que as pessoas enxergavam, olhar mesmo a alma, o coração da pessoa, acolher naquela situação que ela estava passando. E aí, o procedimento que você usou foi só um procedimento. Porque ser humano é uma coisa assim que vai muito além de qualquer técnica. E aí é onde que eu vejo que há muitas pessoas, porque a informação hoje no mundo chegou. Você vai no YouTube, tem curso para fazer tudo. Você faz tudo pelo YouTube hoje. Você opera uma pessoa pelo YouTube. Às vezes dá errado, mas... Você não toca a alma da pessoa. Mas não toca a alma. Não. E não há cursos, muitas vezes, das pessoas olharem os seres humanos como seres humanos. Isso que faz a diferença. É isso que eu vejo que deveria ser a matéria número 1 de qualquer curso de graduação, especialização, até... Olha, os meus pacientes sabem que, assim, acabam ficando amigos, daqui a pouco estão frequentando a minha casa, a gente vai tomar cerveja junto.
eu sou muito faladeira, como você já percebeu. Eu acabo ficando amiga mesmo. Porque a gente acaba criando esse vínculo de sentir a dor do outro, de sentir aquilo que tá pegando. O que você está sentindo e onde é que eu posso te ajudar primeiro? Né? Eu já tive muito casos de pacientes que chegaram no meu consultório assim, eu vim com dinheiro para fazer tal procedimento. E eu falei, não está pronto para isso. Não adianta nada fazer isso aqui, não vai resolver. Nós vamos fazer tal procedimento aqui, ó, que é mais barato, mas que vai preparar para esse aqui depois. É todo um caminho a ser construído. Porque não adianta, eu já falei para paciente, eu não vou ser a terceira a te enganar. Você já fez esse com um, já fez esse com outro, eu vou fazer de novo para quê? Não vai dar o resultado. Você já fez 2 vezes e não deu o resultado que você queria. Porque não é a hora, não está preparado. Então a gente precisa reestruturar, né? Eu falo que para tratar envelhecimento, né, a harmonização é um tratamento para o envelhecimento. Então, para tratar envelhecimento, você precisa entender o processo de envelhecimento. E é um por onde ele começa. Inevitável. É inevitável. As pessoas têm que entender, eu quero ficar novo de novo. Meu filho, peraí. O processo é inevitável. Inevitável. Existem técnicas para que você faça isso com qualidade. Acontecer da melhor forma possível, exatamente. A gente aceitando isso da melhor forma possível. Dá para envelhecer bem, mas falar que a gente não vai envelhecer, não. A perda óssea está acontecendo, a perda de estruturas de ligamento está acontecendo, a perda de gordura está acontecendo. Dá para a gente ir mantendo, mas a gente precisa se aceitar. É importante a gente se aceitar, né? E não falar, não, eu vou encher de massinha e eu vou continuar. Eu acho que daqui uns dias os dentistas acabarão sendo também terapeutas. Mas eu acho que sempre foram, vai ter né? que fazer alguma formação para isso, porque tá muito ligado. Tá muito ligado. Não adianta o que você acabou de falar, essa questão dessa moça que um pós-divórcio. A gente sabe hoje que, infelizmente, muitas pessoas se divorciam. Depois ela mandou a mãe. Vai a família inteira. Depois ela mandou a mãe. E aí a mãe chegou lá, eu falei para a mãe dela, olha, você tem que fazer tal procedimento. E eu falei, mas a gente vai fazer um de cada vez. Ela falou, não, eu quero fazer tudo. Eu falei, não, vamos devagar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ela já queria fazer tudo de uma vez só. Então, mas eu vejo assim, as pessoas elas estão buscando. A vida muda muito. A gente tem aí a pandemia que deixou muitas pessoas órfãs, viúvos. E da noite pro dia a vida pode mudar. E aí é a hora que você toma uma chacoalhada da vida que você se olha no espelho e fala, eita, a coisa não tá boa. E é aí que a gente começa a buscar. Quando a gente está acomodado, a gente não busca nada. Não busca procedimento, não busca nada. Mas a vida, ela chacoalha muitas vezes. Então é a hora da gente estar sempre buscando algo. E é nessa hora que os profissionais precisam estar capacitados para atender essa demanda. Sim. Quando acabou a Segunda Guerra, foi a época que aceitou o psicólogo. Foi a hora que criou o psicólogo como um terapeuta. Ele era só uma carreira catedrática. E aí, quando não tinha mais como tratar as pessoas do pós-guerra, pessoas que perderam tudo, aí veio o boom dos terapeutas. Agora, depois da pandemia, a mesma coisa. Não vai ter terapeuta para atender a demanda das pessoas que vão buscar. Essas mesmas pessoas, elas também, depois de um chacoalhão da vida, vão buscar procedimentos estéticos. E não vai ter profissional para atender. Não vai ter mão de obra para atender. Porque você tem uma condição física, você não consegue fazer mais do que você tem em braço. Não tem como fazer. Essa busca de procedimento estético vem aumentando por conta dessa demanda emocional, sem sombra de dúvida, né? A pessoa começa a ter uma busca interna, né, de autoconhecimento, de autocuidado, se colocar como prioridade, de começar a gostar de si mesma e daí, eu preciso me cuidar, eu preciso me olhar, o que eu posso melhorar em mim. E isso fez aumentar essa demanda de busca por procedimentos estéticos. E é aí que entra esse olhar de cuidar, né? Vou cuidar de você, vou olhar para você com cuidado, como é que a gente pode te acolher, como é que a gente pode te ajudar, transformar esse rosto numa face mais agradável aos olhos, só que sem te transformar em outra pessoa. Mantendo os seus traços, com a sua delicadeza, com a sua personalidade. Não levando você para virar Angelina Jolie.
né? Você atende homens e mulheres. Sim, A gente sabe que as mulheres cuidam muito mais do que os homens. mais ou menos. Como é que tá isso agora? A questão estética. A pergunta é Mais essa ou mesmo. menos. Como é que tá isso agora? Tá bem equiparado, viu? É mesmo? Bastante. Equiparado já? Exatamente. Exatamente. Tenho bastante procura de homem. É engraçado que outro dia E eu qual atendi... que é a busca? A mulher a gente sabe, mexendo no nariz, mexendo aqui, mexendo... E os homens? O que eles estão buscando? Quer ficar por dentro também, uai. Toxina botulínica muito, muito toxina botulínica. Bioestimulador também, demais. Preenchimento labial pouco para homem. O homem ainda tem bastante medo de fazer preenchimento labial, mas existe uma técnica específica para preenchimento labial de homem que não fica parecendo que fez preenchimento labial, mas também existe casos e casos. Não é todo mundo que precisa de preenchimento labial. Isso é uma coisa que a gente precisa analisar, né? Então, preenchimento labial é para todo mundo? Não. A gente precisa avaliar que caso cabe, tá? Isso é super importante. Isso é uma coisa super interessante para eu te contar. Eu fui procurada por uma influenciadora, né? Quero colocar preenchimento labial porque todo mundo fala que você faz lábios lindos. Quero fazer com você. Legal, que ótimo. Fico lisonjeada. Vem aqui, vamos avaliar. Foi no meu consultório, eu avaliei e falei, não. Como não? Falei, não vou fazer. Nova demais, já tinha lábio demais, já tinha colocado preenchimento. Assim, o preenchedor, ele tem um residual, né? Depois que ele tem um tempo de durabilidade, depois ele se perde ao longo do tempo, ele é reabsorvido pelo organismo, mas existe um residual. Esse residual é de certa forma, tóxico para o organismo. Então, ele tem um limite de uso. Você não quer ficar com um monte de residual no seu organismo. Os preenchedores mais novos no mercado têm residuais cada vez menores. Então, quanto mais estudos estão sendo feitos dos produtos, mais limpos eles estão ficando. Isso é ótimo, né? Graças a Deus a gente continua tendo estudo aí dos produtos. Então, era uma paciente nova demais, que já tinha preenchimento e que queria colocar mais além da conta. Eu falei, eu não quero vincular o meu nome a isso. Então, tem momentos em que a gente tem que falar não. E sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, ela colocou com outra profissional que falou, eu ponho. Mas eu falei não. A longo prazo é um problema, né? Como você falou, o residual ele pode trazer qual tipo de ocorrências para o organismo, para a pessoa, assim? Existem poucos estudos ainda. É porque é novo, né? Exatamente. Não está estourando ainda. Né? Exatamente. Por isso, a preocupação desses casos que se aconteciam há alguns anos atrás, de tantos preenchedores. Existem ainda profissionais que fazem estruturações, mudanças de face muito, muito grandes, né, com quantidade de 70 ml de preenchedor. O que isso vai acarretar daqui a alguns anos? Ainda não se sabe. Ainda não se sabe. Porque ainda não deu tempo de chegar nesses anos. Exatamente. Em relação à evolução, né, dos materiais, como que você vê isso? Quanto tempo durava antes? Porque tem um tempo, né? Sim, tem uma durabilidade. Quanto dura hoje? Em média, 1 ano. 1 ano. 1 ano. Depende muito do metabolismo vamos pensar da assim, pessoa. 3, 4 anos atrás durava quanto? 6 a 8 meses. Já dobrou? É. Então a tendência é que daqui a uns anos a gente tenha materiais que a gente possa utilizar para 3 anos, talvez. Mais duráveis e com menos residual. Tá. Mas aí a pessoa não pode retocar, é isso? Pode. Ela pode retocar. Pode retocar. Depois de 1 ano ela pode retocar. Até antes disso. Até antes disso. Mas retocar, não ficar... Pode colocar também. Pode ir aumentando. Só que, por exemplo, para lábio, é sempre uma construção. Eu nunca aconselho o paciente colocar 3 ml de uma vez numa boca, porque a gente não tem espaço suficiente para isso. Então, a gente sempre faz uma construção. A gente começa com 1 ml, vai construindo o lábio. Ao longo do tempo, até para ir acostumando para também. o material ir adaptando, né? Às vezes o paciente sai do consultório e fala, a boca está toda torta.
é assim, existe uma adaptação do material, um reposicionamento. Na hora que sai lindo, Fabiano. Sai lindo, o paciente sai falando, nossa, é a boca que eu queria. Daí a anestesia começa a passar. Passa Daí mais de um fala, lado, mais do outro. doutor, é assim mesmo? É assim mesmo. Calma, tá tudo bem. Eu sempre peço foto pro paciente a cada 2 horas. Ó, daqui 2 horas eu quero outra foto. Daqui 2 horas eu quero outra foto. Por quê? Existem intercorrências que podem acontecer. E quais são? A gente está trabalhando numa área extremamente vascularizada, né? No lábio, em volta do lábio, nós temos artérias muito calibrosas. Então, se o preenchedor cair dentro de uma dessas artérias, ele pode entupir o canal de irrigação e ter uma falta de irrigação, né? Em qualquer uma dessas regiões. Faltou sangue, a gente falta irrigação. Faltou irrigação, a gente pode ter uma necrose. Faltou sangue da necrose. Daí a gente vê esses casos absurdos que a gente vê na internet, de necrose de ponta de nariz, necrose de lábio. Mas isso normalmente é negligência. Porque se você acompanha o seu paciente e vê isso de hora em hora, você consegue resolver isso rápido. O que você não pode é assim, começou alguma coisinha, um esbranquiçado. É normal. Não, não é normal. Você tem que ter o domínio. Então, você tem que saber o que está acontecendo, né? Então, assim, não dá para você começar a fazer um procedimento se você não sabe tudo que pode acontecer depois dele. Então, não é um cursinho que vai te deixar apto a fazer um procedimento. São alguns estudos, isso. Exatamente. Você tem que estudar, você tudo, tem que se aprofundar. Tudo a gente tem que aprofundar, tem que estudar muito. Não tem como você fugir disso. Eu falo que assim, anatomia é uma coisa imprescindível. Imprescindível. Porque a gente está trabalhando num ser humano, na mãe de alguém, no irmão de alguém, no amor de alguém. Então, assim, é uma vida, né? Você está cuidando de uma vida. Então, você tem que saber onde é que você está colocando a mão. Então, todo cuidado é sempre pouco. Entendi. Quando a pessoa, ela te procura, né? Porque, assim, você provavelmente deve pegar aqueles casos de correção, né? Que eu adoro. Então, mas a pergunta é, sempre há como corrigir? Porque a gente vê algumas coisas que fica bem esquisito nesse, né, internet, tudo. Sempre há como corrigir? A grande maioria dos casos há como corrigir, porque o preenchedor, ele é um produto reabsorvível, né? O organismo vai expelindo, e a gente tem um produto chamado hialuronidase, que é uma enzima, que ela quebra o ácido hialurônico, que é o preenchedor. Então, a gente consegue remover esse produto. Porque tem aquela questão de, por exemplo, marca A, marca B, não pode usar junto, não. Por esse motivo, você consegue fazer a retirada e depois a reaplicação, é isso? O ideal é ter um tempo entre usar um produto e outro, né? Você precisa ter realmente a remoção total do produto do local, a limpeza do organismo daquilo, para depois você fazer uma outra aplicação. Até porque essa hialuronidase, ela é a base de veneno de abelha. Então, isso pode causar uma reação alérgica. Tem muito caso na internet que aparece a pessoa com o rosto desse tamanho, com a boca super inchada e fala, eu fiz preenchimento labial e fiquei com a boca desse tamanho. Teve um caso recente de uma influencer, acho que foi, que apareceu sobre isso. E não tinha sido o preenchedor, tinha sido a remoção do preenchedor que tinha causado uma reação alérgica. Exatamente, mas isso não foi o que chegou na mídia, né? O que chegou foi que o preenchedor causou aquilo, mas foi a remoção, foi uma reação alérgica ao produto. Então, até isso a gente precisa saber, que você vai fazer a remoção, você precisa medicar o paciente antes de fazer a remoção. Então, tudo isso tem no curso. Tudo isso, quer saber mais? Tem no curso, tem que saber vem pra mais, Oreo, vem pra aula. Vem pro curso da doutora Cíntia, que você vai saber tudo. Vai sair daqui por boca da Angelina Jolie em todo mundo. Não, cada um vai ter a sua boca, cada um vai ser... personalizado. Que é isso, né? A pessoa precisa entender que ela vai olhar para as pessoas e vai... ter essa expertise. Essa aqui precisa desse, essa outra precisa dessas outras técnicas. E alguns nem precisam. Em alguns casos você tem que falar, não, tá ótimo. Eu tenho paciente que fala, Cíntia, eu quero colocar mais boca. Eu falo, não, vamos aproveitar que você tá linda e aproveita que você tá linda. Não tem que fazer mais nada.
Olha, isso é muito legal, né? Tem gente que pega a oportunidade. Não, vamos pôr, então que Não, tem hora que você tem que falar. uns 10 ml O meu nessa boca paciente aí. já tinha feito preenchimento labial, já tinha feito bioestimulador, já tinha feito toxina, e ela falou, acho que eu quero mais. Eu falei, não. Ela falou, o que você acha? Eu falei, acho que você tá doida, não vai pôr mais nada. Tá linda, maravilhosa, vai passar o final de ano feliz e não vai fazer mais nada. Entendi. Maravilha. Então é isso, doutora Cintia. Agradeço por essa tarde, por esse tempo que nós passamos aqui. Eu tenho certeza que as Eu que pessoas que agradeço. ouvirem, né, em determinado momento, que vai ser transmitido, que vai estar nas redes sociais, vai aguçar nelas a necessidade de aprofundamento nessa área, que não é só a harmonização. Dentro da harmonização tem as pessoas especialistas também em lábio, têmpora, não sei o quê, nariz, malar, enfim, todas essas partes. E nada melhor do que a gente aprender com quem já sabe, aprender com quem é especialista. Isso, Né? Então quem você já ama está o que faz. está aí há muitos anos já na estrada, especializando nisso, no sorriso das pessoas. E o sorriso começa, né? Se a pessoa tem um sorriso feio, ela pode ter até o olho verde, não vai resolver a vida dela, né? Então, o sorriso bonito, ele já harmoniza metade do caminho, né? Eu tenho certeza que nos próximos treinamentos aí, muitas pessoas vão procurar, porque querem aprender técnicas diferenciadas, aprender o que realmente precisa ter, né? Para poder fazer os melhores procedimentos. Eu que agradeço, Fabiano. Fiquei muito feliz pelo convite. Foi muito agradável a nossa conversa. E espero que nossa parceria seja muito longa. Com certeza. Muito Eu que obrigada. agradeço.